Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues aqui no AM 1330. Você que a partir de agora vai conferir as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo, nesse encontro diário com a notícia da região oeste aqui no Jornal da Terra. Sempre muito bom saber que você no dia a dia já tem demonstrado que separou e que confiou ao Jornal da Terra a sua interação, você saber das principais notícias da região oeste aqui da Grande São Paulo. Hoje é quinta-feira, chegou agosto, sim, 1º de agosto de 2013, essa é a edição número 146 do Jornal da Terra. Diariamente o seu jornal falado, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro, um rádio prestador de serviços, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, a boa notícia, até mesmo quando essa informação não for exatamente boa, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. Como diz aquele cara lá, esse cara sou eu. Vamos lá para os destaques da edição desta quinta-feira aqui do Jornal da Terra. Cadastro para cartão Barueri começa hoje na aldeia de Barueri. Acidentes com motos crescem 8% na rodovia Castelo Branco. Estão abertas as inscrições para o curso de tapeçaria ecológica no Parque Chico Mendes. Alô, prefeito Geraldo Teotônio, Jandira realiza a primeira edição do Prefeito Atende Você. Secretaria de Saúde de Osasco apresenta a programação da Semana Mundial do Aleitamento Materno. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h03 em São Paulo. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E agora há pouco, vasculhando sites de notícia, algumas coisas acabaram me chamando a atenção. Aqui no programa, hoje, primeiro eu preciso dizer para você que hoje é quinta-feira, dia que normalmente nós temos aqui a participação ao vivo do Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Hospital das Clínicas. Ele não está aqui hoje conosco, mas vai entrar por telefone. Então, eu já separei algumas perguntas, o doutor teve que fazer uma cirurgia de emergência e não pode estar aqui, mas fique tranquilo, você que mandou as suas perguntas, eu vou fazê-las daqui a pouco. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que como tem tonto aqui na nossa região, né? Aqueles crimes, aqueles golpes tão banalizados, que a gente acha que ninguém cai mais, continuam acontecendo. A bandidada, esses amigos do alheio aí, os vagabundos aí, é por isso que eles se sentem motivados a continuar nessa lida, nessa dura profissão de afanar o bem alheio. Porque nós vemos que tem gente que cai em cada golpezinho mal manjado. Daqui a pouco o nosso amigo Gilberto Lima, que é nosso conselheiro aqui, é nosso colunista, especialista em segurança pública, a gente vai trazer uma notícia e ele vai te dar algumas dicas para que você tome cuidado. Porque eu não quero aqui avaliar que essas pessoas que caem nesses golpezinhos bobos são pessoas de um nível mental reduzido, prejudicado. Eu acho que é pura distração que eu e você
também estamos sujeitos. Agora, a gente precisa ficar atento, né, gente? Porque senão, se for tão fácil dar golpe assim, eu vou parar de fazer rádio e vou também fazer golpe. Vou dar golpe na praça também. Porque tem umas coisas que não consigo acreditar. Né? O cara recebe esses dias nós falamos aqui, né? O cara recebe um SMS dizendo que ele ganhou R$1 milhão. Aí ele entra em contato com aquele número e o cara fala assim, senhor, no meu caso, olha aí, o senhor Rodrigo, o senhor ganhou, parabéns, pode dar um salto mortal, fique muito feliz, o senhor é um milionário, sua vida mudou, só que o senhor vai ter que fazer um depósitozinho na nossa conta para que nós possamos liberar. E tem gente que faz, nós vemos isso sempre, assim como tem gente que cai no conto do bilhete premiado, assim como tem gente que para ali na Praça da Sé. Eu não vejo isso aqui na Antônio Agu, no Largo de Osasco, mas em cidades onde tem grande quantidade de pessoas, como é o caso da Antônio Agu, aquele golpezinho também daqueles potinhos com a moedinha, com a bolinha, que aí chega um, joga e ganha, todos os caras que fazem parte do esquema, e tem gente que acha que é possível ganhar naquele. Assim como você, que pega suas moedinhas de 25 centavos e vai nas maquininhas, além de estar ajudando o crime organizado, sabe que aquilo é viciado, você não vai ganhar naquilo lá. E tem esse lado perverso, que aquilo é controlado pelo crime organizado. Então tem coisas que não dá para entender como as pessoas ainda caem. Então hoje vamos trazer uma outra história dessa, vamos falar também do DR e da Dersa, que forraram um trecho aí da Raposo Tavares de radar. Jefferson Miro, toma cuidado, hein? Você que é pé de chumbo, toma muito cuidado, porque eu já sei que a sua carta já me contaram. Eu vou falar aqui, sua carta já está lá quase estourando os pontos, já está pendurado, daqui a pouco você não vai poder sair de casa. Você não vai poder mais fazer a reportagem aqui. Então, os caras vão enfiar mais 6 radares nesse trecho inicial da Raposo Tavares. É óbvio que as pessoas correm, que precisa controlar a velocidade. Agora, pergunta, você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo agora, pergunta se eu não acho que isso aí é uma maquininha de fazer dinheiro também. É óbvio que eu acho. É óbvio que é ganhar dinheiro fácil. O que nós temos de pé de chumbo, assim como o Jefferson Miro, dirigindo nas ruas, os caras, sabe, tudo metido a Ayrton Senna, né? Esse é o país dos Ayrton Senna. E aí fica tomando multa. Alguns não pagam, né? Tem uma avaliação que metade dos carros que andam na rua estão tudo errado, tudo irregular, né? Os caras passam perto dos comandos, tudo apavorado, com medo. Mas enfim, daqui a pouco vamos falar disso também. E o Gilberto, que é um cara que é do cotidiano, da segurança e da tecnologia, vai me dizer, e espero que essa também seja uma dúvida que você, ouvinte, também tenha, se precisa tanto radar assim. Ou se há aí um interesse de uma maquininha de fazer dinheiro. São 5:09, esses são os destaques da edição de hoje aqui no Jornal da Terra, onde... deixa eu falar, né? Me reclamaram no e-mail, agora há pouco eu li, que eu não estou falando o endereço de e-mail. De fato, faz uns 3 dias que eu não falo já. É verdade, né, Jefferson? Por que você não me alertou isso? Tinha que me alertar. Pô, tá aqui também para isso, pô. jt@jornaldaterra.com. Esse é o e-mail. O e-mail, aliás, que você pode fazer suas perguntas, não só para o doutor José Lima, você pode fazer sugestão de pautas, de reportagem, reclamar. Por exemplo, nós vamos ter uma caminhada no final de semana sobre posse responsável, que vai acontecer em 3 cidades da região: Itapevi, Barueri e Jandira. Recebi um e-mail, vou apurar isso e amanhã a gente vai estar falando e tentando conversar com os organizadores dessa passeata. Posse responsável dos animaizinhos, mesmo quando o seu animalzinho seja um cocker. Porque cocker também, se você tem um cocker, você sabe do que eu estou falando, né? Aquilo é o capetinha em forma de cachorrinho. Aqui não para. Se você chegar 3 horas da manhã em casa, eles estão elétricos. Enfim, mas a gente adora esses bichinhos e tem que ter posse responsável, tem que cuidar, tem que vacinar.
e dar carinho, passear com os bichinhos. Tem que fazer igual o Jefferson faz. E vai ter essa passeata, porque agora qualquer coisa é passeata, né? A hora que eu ver o meu saldo lá na conta, eu vou fazer passeata lá na Paulista também, viu, Samuel Gonçalves? Vou reclamar lá. Samuel Gonçalves, diretor da emissora. Bom, manda seu e-mail pra cá, tem também a possibilidade... Tô metido engraçadinho hoje, né? Hoje é aniversário da minha mãe. Então, dona Benedita Soares de Camargo, que está fazendo hoje 69 anos. Que figuraça. Bom, e também do Rúdio Ribeiro, nosso consultor também aqui, né? O Rúdio Ribeiro tem um pouquinho a menos, ele disse, né? Eu acho que ele tem cara de ter mais do que a minha mãe, mas ele disse que tem menos. Então a gente tem que confiar nos amigos, é igual ao meu caso. Eu digo para todo mundo que tem 35, né? De rádio. De rádio. São 5h11, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Seguem até o dia 12 de agosto as inscrições para a oficina de tapeçaria ecológica da Secretaria de Meio Ambiente de Osasco. Podem participar da formação homens e mulheres a partir de 15 anos de idade. As aulas são gratuitas e acontecem de agosto a dezembro no Núcleo de Educação Ambiental José Claudino Zequinha da Silva, no Parque Chico Mendes. O objetivo é ensinar a técnica de reforma de estofados, bancos e cadeiras recolhidos em vias públicas da cidade. Outra finalidade é fornecer qualificação profissional básica de tapeçaria a jovens e adultos. As aulas serão ministradas pelo tapeceiro e professor voluntário Marcelo do Carmo, que reside em Osasco e é ativista da prática dos 3 R's: repensar, reutilizar e reciclar. Os interessados devem se inscrever na Sala 41 da Prefeitura de Osasco, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mais informações pelo telefone 3652-9278, 3652-9278. Você é um fazedor de cultura. Carapicuíba é um território criativo. Este será o tema central da 3ª Conferência Municipal de Cultura de Carapicuíba, que acontece no dia 3 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, no auditório da FAUC, Faculdade da Aldeia de Carapicuíba. A conferência é uma iniciativa da Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, cuja finalidade é propor estratégias para o fortalecimento das ações culturais no município. Durante a conferência, os participantes serão divididos em grupos para discutir os eixos e sub-eixos temáticos propostos pelo Sistema Nacional de Cultura, que irão direcionar a conferência desde a implementação do Sistema Nacional de Cultura, passando pela produção simbólica e diversidade cultural, cidadania e direitos culturais e cultura e desenvolvimento. Após a conclusão dos estudos, serão geradas propostas e ações de desenvolvimento cultural da cidade, além de eleger os delegados representantes de Carapicuíba para a Conferência Estadual da Cultura. A Prefeitura de Jandira realiza neste sábado, dia 3, a primeira edição do Prefeito Atende Você. A ação será na AMEB Edson Alves, que fica na rua Urano, número 97, na Vila Eunice, entre 9 horas da manhã e 2 da tarde. Além dos serviços e atendimento ao público, ao bairro serão levadas atividades culturais, esportivas e de lazer. O objetivo é colocar a Prefeitura cada vez mais próxima da população, levando serviços como arte, esporte, lazer e educação ao cidadão. Todos os secretários estarão lá para ajudar a população. Entre os serviços oferecidos nesta primeira edição estão corte de cabelo, penteados e maquiagem oferecidos pela Embeleze, consultas ao Procon, emissão de carteira profissional, concessão de microcrédito pelo Banco do Povo, sala de recreação com monitores para crianças, testes de pressão arterial e diabetes, palestras sobre violência doméstica e drogas, orientação do CREAS e Conselho Tutelar, orientação sobre controle da dengue, combate a pragas urbanas, entre tantos outros serviços. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra.
São 5h15. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Deixa eu ver se o nosso amigo Dr. José Lima já está na linha para conversar conosco. Dr. José Lima, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, meu grande amigo. Como vai? Tudo bem, doutor. É óbvio que estamos... melhor seria se o doutor estivesse aqui, né? Mas o doutor teve uma cirurgia de emergência, né, doutor? Isso mesmo, Rodrigo. Queria pedir desculpa a todos os ouvintes da região oeste do estado de São Paulo, a vocês, a toda a produção, mas hoje, nessa madrugada, nasceu uma criancinha prematura e ela precisa de um procedimento que tem que ser feito nas primeiras 24 horas de vida. Tem pouco mais de 800 gramas, então nós estamos aguardando aqui no centro cirúrgico para começar esse procedimento o mais rápido possível. Por conta disso eu não pude comparecer, mas semana que vem estaremos aí, se Deus quiser. Bom, como mesmo o senhor disse, né, o senhor promove saúde, é que o senhor está fazendo nesse momento é isso, né? Divulgar nos veículos de comunicação vem num segundo momento, né? Porque o cirurgião tem que estar aí na mesa de cirurgia mesmo, né, doutor? Eu acho que os profissionais de saúde, de maneira geral, eles têm que promover saúde em todas as esferas, viu, Rodrigo? Por isso que eu sempre faço questão de participar, aceitei de bom grado o seu convite, para que a gente pudesse falar, educar as pessoas, levar informação, promover saúde. E dentro da minha especialidade, trabalhando no centro cirúrgico, como tantos outros colegas, cada um na sua especialidade, nós vamos promovendo e executando saúde. Eu acho que esse é o grande intuito, o grande objetivo, porque quando a gente fala em saúde, não é só tratamento de doença, né? Nós temos promoção de saúde, nós temos prevenção, nós temos políticas públicas de saúde, uma série de coisas que nós temos discutido aí no programa, sempre às quintas-feiras, uma participação muito grande dos ouvintes, e dessa forma nós vamos aos poucos educando as pessoas, levando informação, participando, promovendo saúde. Esse é o nosso grande objetivo, essa é a nossa missão, promover saúde. Doutor José Lima, muito obrigado. Doutor, eu não vou tomar muito o seu tempo hoje, que eu sei que... como é que é uma rotina de um cirurgião numa situação dessa? Vai tocar uma sineta tipo Batman, tem que sair e ir para a mesa de cirurgia? Como é que funciona no momento desse que o senhor já sabe que vai ter uma cirurgia a qualquer momento aí? Rodrigo, eu estou à sua disposição. Por enquanto nós estamos aguardando aqui, assim que começar o procedimento, os colegas vêm me chamar aqui, mas por enquanto a gente pode ir conversando, sim, é um enorme prazer. Então vou fazer... Nós temos, além das cirurgias de rotina, Rodrigo, marcada todos os dias, uma ou duas cirurgias cardíacas todos os dias, nós temos a rotina de centro cirúrgico, de passar visita nas UTIs, de passar visita no pós-operatório nos quartos. Isso nós temos 2 clínicos que trabalham para a gente, 2 cardiologistas. E, além disso, nós temos a cobertura de emergência de alguns hospitais em São Paulo. E em 4 hospitais nós somos retaguarda de cirurgia. E toda vez que surge alguma emergência em algum desses hospitais, alguma emergência de cirurgia cardíaca, nós somos acionados, nós vamos, avaliamos e, se concordarmos com a indicação, indicamos o procedimento cirúrgico de acordo com a necessidade. Então isso não tem horário, Rodrigo. Entendi. Então isso pode ser qualquer dia da semana, qualquer horário de madrugada. Os transplantes, em geral, uma particularidade, eles acontecem, na maioria das vezes, são desencadeados de madrugada. Sabe por quê, Rodrigo? Grande maioria dos doadores são pessoas que vêm da periferia. A família vem da periferia, são pessoas com uma condição social não tão abastada. São pessoas que são trabalhadores, como nós, trabalhando todo dia para poder se sustentar, para poder ganhar o seu pão de cada dia. E essas pessoas, quando tem algum ente querido que acaba evoluindo para a morte encefálica, eles não são chamados, são acionados, mas eles não podem ir durante o dia. Eles só podem ir após o período comercial, quando eles saem do trabalho. Então todo o processo para o desencadeamento da avaliação e a captação começa por volta das 10, 11 horas da noite, e a grande maioria dos transplantes acontecem durante a madrugada por conta disso. Entendi. Então nós não temos horário, Rodrigo. Chamou, nós vamos cumprir o nosso papel, nossa missão, que é de operar quando tiver indicação, e acho que com isso a gente é um pouco cansativo, mas o prazer de você poder ajudar diretamente através da medicina, eu acho que é extremamente compensador, né, doutor? É muito prazeroso, Rodrigo. Doutor? Nem sempre a gente vence, né, Rodrigo? Verdade. O médico, ele não é Deus. Não, né? tem os limites. Deus é que
determina. Eu acho que nós tivemos uma enorme lição de humildade agora com o Papa Francisco, e eu achei brilhante, muito mais carismático do que me parecia, as manifestações todas que ele deixou. Quem somos nós, ele disse, para julgar alguém? É verdade. Então, eu acho que nós vamos cumprindo a nossa missão dia a dia, e se for da vontade de Deus, nós conseguimos. Às vezes não, mas é porque cada um tem o seu caminho traçado, destinado por Deus, né? É verdade. Como disse o próprio Papa, ninguém morre na véspera. Ninguém morre na véspera. Eu achei interessante ele dizer. O doutor, deixa eu te fazer, então vou fazer o seguinte, porque como o doutor pode a qualquer momento ser resgatado para fazer a cirurgia, eu vou fazer algumas perguntas que foram encaminhadas aqui, e restando algum tempo, se restar, vamos falar do imbróglio, do embate governo federal e a classe médica que continua com os atropelos do governo federal em relação a esse novo plano médico, e que as pessoas muitas vezes não entendem muito bem o que está acontecendo. Tem uma pergunta aqui da Caroline Tomás, de Itapevi. Bom, essa pergunta tem ela é um pouco de uma, digamos, ela é mais simples. Depois eu vejo que tem muitas perguntas aqui relacionadas à saúde da mulher. Aqui assim: quando leio, estou trabalhando no computador, sinto fortes dores de cabeça, tenho a sensação que algo está apertando. Pode ser algum problema na visão, pode ser algum tumor, algum acometimento da coluna cervical. O que pode ser, doutor? Olha, Rodrigo, essa pergunta é muito interessante, porque é um problema cada vez mais comum, sobretudo para as mulheres, que têm em geral uma jornada dupla ou tripla. Elas estão trabalhando fora, elas cuidam dos filhos, elas cuidam do marido, elas cuidam das atividades de casa. Então a mulher, ela é muito sobrecarregada. E principalmente as pessoas que trabalham muitas horas em ambiente fechado, em frente a uma tela de computador, sem contato com a luz do sol, frequentemente tem essa queixa. Nós vemos isso muito no consultório. Então, na grande maioria das vezes, isso é expressão de um excesso de atividade, de estresse, de uma sobrecarga também da iluminação, da irradiação dos computadores, embora cada vez mais eles irradiem menos, mas eles ainda têm irradiação, ainda causam esse tipo de problema. E esse sintoma, se ele estiver se manifestando muito frequentemente, ela tem que procurar um auxílio médico. Isso pode ser uma alteração de visão? Pode. E está desencadeando essa dor de cabeça frequente que ela tem? Pode. Pode ser uma atividade estressante, ela está com excesso de atividade, sobrecarregada, com estresse? Também pode. Então, todas essas manifestações, além de outras doenças como hipertensão, diabetes, que podem levar a algumas doenças que dão cefaleia, têm que ser investigadas. Então, o que eu oriento ela? Não subestime. Não é natural a pessoa sentir dor. Parece óbvio dizer isso, mas às vezes as pessoas subestimam até com o mecanismo de defesa quando elas têm alguma dor. Se essa dor se repete, 1 dia, 2 dias, 3 dias, você tem que procurar. Tem que investigar. Tem que investigar. Não deixar se desenvolver uma doença para ir tratar. Tem que prevenir e não só tratar. Bom, Caroline Tomás, ou Thomas, de Itapevi, muito obrigado pela confiança e pelo e-mail. Doutor, vê aqui na nossa página na rede social uma pergunta que eu não perguntei onde o doutor está nesse momento, né? Que só disse que ele está na antessala de cirurgia, mas não disse aonde. Em que hospital o senhor está, doutor? O hospital é todo um hospital privado aqui, na região leste de São Paulo. Então, em geral, a gente não gosta de dizer hospital porque é um procedimento que você acaba facilitando que as pessoas saibam quem é que está sendo submetido ao procedimento. Ah, entendi. Né? Mas em todos os centros cirúrgicos e todas as outras alas do hospital, as unidades de terapia intensiva, as enfermarias, tem áreas reservadas que nós chamamos de conforto médico, onde você tem lanche, você tem cozinha, onde você tem computador, telefone, internet, enfim. Muitos têm massagistas, em que você procura relaxar, e muitas vezes, dependendo do procedimento, repassar na sua cabeça todos os tempos cirúrgicos que você vai ter que fazer, todas as possibilidades que eventualmente você tenha que lançar mão para alguma intercorrência durante a cirurgia. É como se fosse o vestiário de um campo de futebol, entendeu? Entendi. Doutor, a Mafalda Viveiros, de Osasco, pergunta: tomei anticoncepcional durante 10 anos, me casei e há 6 meses não tomo medicação, mas ainda assim não conseguiu engravidar. Será que por conta
de tomar anticoncepcional por 10 anos, ela tem algum problema? Rodrigo, essa é uma pergunta que ela se repete. Né? Nós já tivemos perguntas parecidas e é engraçado como as pessoas elas cometem alguns equívocos. Se ela começou a tomar um anticoncepcional, eu imagino e quero crer que tenha sido prescrito por um ginecologista. Então, é mais do que natural que a pessoa, quando se casa e quer engravidar, que ela deixe de tomar anticoncepcional, mas que da mesma forma que ela procurou alguém para orientar qual era o tipo de mecanismo anticoncepcional que era mais adequado para ela, que também a oriente como é que você para de tomar e como é que você faz para engravidar com mais facilidade. Então pode ter correlação? Pode, mas pode também ter uma série de outros problemas que têm que ser investigados na mulher e também no homem. Isso é outro grande equívoco, até por conta do machismo que ainda existe no nosso meio, é de sempre se achar que o problema, quando um casal não consegue ter filhos, é da mulher. Sim. E, em grande parte das vezes, o problema é do homem. Né? É que a gente já comentou algumas vezes. Há um preconceito porque se confunde esterilidade com impotência. Impotência sexual é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com fertilidade masculina. Então, tanto ela quanto o marido precisam procurar ajuda médica para que sejam submetidos a alguns exames e que se eventualmente se indique algum tratamento para ela, para ele ou para os dois, para que ela possa engravidar com segurança e seja feliz. Doutor, tem uma pergunta aqui de Adamantina, Helenice Vieira Godoy. Eu não entendi nada, preciso dizer aqui, então vou repassar ao doutor, né? Quero saber porque a captura, não sei nem se esse captura deve ser com, ela escreveu com I, mas deve ser o P mudo, né? A captura híbrida para HPV é indicada apenas para mulheres acima de 25 anos. E quais são os exames que precisam ser realizados para saber se este vírus existe? Não entendi nada aqui, doutor. Ela deve estar bem orientada em algum momento, porque ela, né, imagino que ela está usando alguma coisa de linguagem técnica aqui, né? Isso aí é o que a gente chama, Rodrigo, no nosso meio de fogo amigo. Fogo amigo? O que acontece? Ao que se refere ao HPV, o HPV é uma infecção, é uma possibilidade das diversas doenças sexualmente transmissíveis. E as mulheres e os homens têm que se prevenir, principalmente as mulheres, porque existe a correlação da infecção por HPV com uma série de doenças extremamente graves, doenças oncológicas, câncer mesmo, tanto câncer ginecológico como câncer, que nós tivemos aí recentemente um caso famoso em orofaringe. Então, tanto o homem quanto a mulher tem que se prevenir. Esse é o grande problema. Por quê? Porque aí nós entramos não só numa questão técnica, mas também numa questão filosófica e religiosa. Em que momento você deve começar a fazer a prevenção da infecção por HPV? Só após os 25 anos de idade? Após os 18 anos de idade? Alguns municípios têm feito já em adolescentes. Aí nós vamos entrar numa seara, uma discussão que tem que ser feita. Acho que seria até interessante, mas fazer com médico, com representantes da Igreja Católica, com representantes dos evangélicos, enfim, de todas as religiões, porque aí nós vamos entrar, do ponto de vista médico, tem que ser feito o mais rapidamente possível, quanto mais cedo melhor, já na adolescência. Aí nós vamos entrar numa questão, uma discussão religiosa, e existem outros fatores que têm que ser levados em consideração. A prevenção, esse tipo de prevenção a que ela se refere, prevenção primária e secundária, ela tem que ser feita, do meu ponto de vista, mais precocemente possível. Ponto. É uma questão de saúde, é uma questão técnica, e eu gosto muito de fazer a separação que a gente sempre comenta. O Estado é laico. Eu tenho a minha religião, ele tem a dele, cada um tem a sua, mas o Estado é laico. O Estado tem que olhar para as pessoas sempre da mesma forma. Então, tem sim que fazer essa prevenção, tem sim que fazer os exames específicos para verificar se você tem a presença do vírus ou não, captura, a citologia específica. O que é essa captura híbrida, doutor? Porque eu não entendi. Isso é nome na técnica do procedimento, da forma, por exemplo, quando você faz uma pesquisa, você quer saber se você tem no sangue, num tecido, uma bactéria. Você faz uma cultura específica, tem uma série de sequências, de corantes, de preparo. Se você quer fazer uma pesquisa específica para infecção fúngica, a sequência para ser preparada a outra. Para infecção viral, esse diagnóstico você
é muito mais difícil, porque você pode diagnosticar através da pesquisa do anticorpo ou da pesquisa específica do antígeno. Nós vamos entrar numa discussão muito técnica. Mas então, o que me estranhou, a pergunta ela deve estar sendo orientada por um médico? Que é o que a gente chama de fogo amigo. Então, para quando você trabalha com vírus, existem duas formas. Eu até estava lendo um relato interessante hoje, que é um grande problema hoje dos bancos de sangue do Brasil. Por quê? Quando você pesquisa o anticorpo de um determinado vírus, a pessoa tem que ter tido contato com esse vírus, tem que ter sido exposta e tem que passar o período de latência até que ela tenha produzido anticorpo. Isso é muito sério, isso é muito grave, principalmente para os bancos de sangue. Você pode fazer o exame, não tem anticorpo para hepatite B, para hepatite C, para HPV, para AIDS. A pessoa está num período de latência, que para algumas doenças é de 10 dias, para outras é de 60, 90, 120 dias. E você transfundir alguém e achar que aquele sangue não tem problema nenhum e é um sangue contaminado. Os hemocentros públicos no Brasil estão muito à frente dos privados. Então, quem toma sangue no hospital público está recebendo do hemocentro público, tem uma chance menor de ter algum problema de contaminação do que quem recebe, às vezes, no hospital privado. Por quê? Porque além da pesquisa dos anticorpos para vírus, se faz também a pesquisa dos antígenos virais, que é a presença direta do vírus. Então, a partir do momento que você tem a contaminação, você já tem o antígeno presente na pessoa, e aí existem técnicas específicas, como RNA, enfim, cada tipo de vírus tem uma coisa, captura, RNA mensageiro. Aí não vamos entrar numa seara muito técnica para fazer esse tipo de pesquisa. Agora, doutor, uma última pergunta aqui, que também, primeiro obrigado, que é a Helenice Vieira Godoy, da Mantina. Tem uma outra aqui, doutor, que é bem curta, mas imagino eu que também tem algum lado técnico aí. Fernanda Carina Vieira de Barueri pergunta o que é um útero bicordo. Um abraço para a Fernanda, da querida cidade de Barueri. Eu também esqueci de cumprimentar a nossa amiga que fez a primeira pergunta, de Itapevi, onde fomos muito bem recebidos pelo prefeito. Prefeitão Jaci Tadeu, nosso amigo. São Paulino. E ninguém é prefeito, né? Se fosse corintiano seria mais feliz, mas enfim. O útero bicordo nada mais é. Tem que aguentar até isso aqui, né? Vamos ao útero bicordo, doutor. Nada mais é que uma variação anatômica em que você tem o formato do útero é um pouco diferente. Então isso para algumas mulheres que acontece, em vez de ter aquele formato parecido com o de uma pera, ele tem como se fosse duas estruturas exatamente como o nome sugere, entendeu? E acaba formando, em vez de se formar de uma pera, como se fosse um V em cima. É só uma variação anatômica que algumas vezes acaba dificultando muitas vezes a gravidez. Bom, doutor, para a gente encerrar, eu ainda tenho que conversar com o nosso amigo Gilberto Lima e tenho que dar mais uma passeada pela região para contar as notícias da região. O governo federal, tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, mais especificamente, recuou naquela exigência de aumentar 2 anos a mais na formação dos médicos. Tem mais alguma... Era realmente, de fato, uma exigência idiota do governo que agora eles, de maneira até inteligente, recuaram mesmo porque a classe médica estava batendo de frente de uma maneira muito organizada? Eu acho que o recuo do governo ele foi extremamente positivo, extremamente salutar que eles tenham recuado, que eles estejam discutindo com todas as entidades médicas, com as universidades, com os profissionais de saúde, com as entidades de classe, para que a gente chegue a uma proposta de consenso. O objetivo de todas as pessoas de bem é promover saúde, que a gente melhore as condições da saúde pública no Brasil, que nós vivemos realmente uma situação muito difícil, por falta de recursos e por falta de gestão. Especificamente nessa proposta do governo, que no meu ponto de vista era uma proposta equivocada, simplesmente aumentar o período de formação do médico, na verdade, o próprio nome é equivocado. Você não estava acrescentando um período para mais formação do médico. Ele não ia passar mais tempo na faculdade, nem ia passar mais tempo rodando dentro do hospital, num período que nós chamamos de internato. Ele ia ser jogado no mercado de trabalho em regiões carentes, em regiões onde falta infraestrutura para a saúde e, na prática, nós teremos como uma supervisão
muito distantes, se é que haveria alguma supervisão. Eles estariam sendo usados como mão de obra barata. Então, era uma proposta equivocada. Até já comentei algumas vezes aí em off com você, com nosso amigo Gilberto Lima, já comentei até na própria rádio, no ar. Do ponto de vista filosófico, eu acho que é correto que não só os profissionais de saúde, mas todas as áreas em que nós tenhamos pessoas com o privilégio de estudar numa universidade pública, que retenham um retorno social, porque esse investimento é muito caro. Então, eu não acho correto, justo, do ponto de vista que as pessoas financiem o nosso estudo numa universidade pública e que depois nós simplesmente nos dediquemos única e exclusivamente à iniciativa privada. Eu acho importante, eu acho que é uma dívida social, é um resgate de uma dívida social que nós temos que ter a consciência que nós temos esse dever, obrigação de servir a população, sobretudo a população mais carente, que trabalha e que mais precisa do suporte do Estado, na saúde, na educação, na previdência social. Só que isso tem que ser feito de forma correta. Não é colocando um aluno no 6º ano, recém-formado, sem experiência prática, para tentar amenizar o problema da falta de médicos. Nós tivemos algumas reuniões e surgiram propostas extremamente interessantes, Rodrigo. Nós precisamos, vou bater mais uma vez na tecla, nós vamos começar a resolver os problemas da saúde quando nós tivermos do orçamento líquido da União, do governo federal, 10% deste orçamento destinado à saúde, como era o projeto inicial que fez com que os estados investissem 12% e os municípios 15% do orçamento líquido. Segunda coisa, nós precisamos de uma política pública de saúde, nós precisamos de um plano de carreira federal para os profissionais de saúde, da mesma forma que os juízes têm, que os promotores têm. Dessa forma, você vai gerar interesse para que você tenha médicos no Brasil todo. Não faltam médicos no Brasil, Rodrigo. Não faltam. A Organização Mundial de Saúde preconiza que nós tenhamos um médico para cada 1.000 habitantes. No Brasil, nós temos um médico para cada 628 habitantes. Ou seja, nós temos quase o dobro daquilo que é preconizado. Só que esses médicos estão, em sua grande maioria, localizados, trabalhando na região sul e sudeste, as regiões sul e sudeste. Porque tem infraestrutura, porque tem o início de processos de planos de carreira e tem melhor remuneração. Nós não temos representantes do Poder Judiciário no país todo. Qualquer cidadezinha que você for, por mais longínqua que ela seja, mais afastada que ela esteja, tem alguém do Ministério Público, tem alguém do Judiciário, tem alguém da promotoria. E com boas condições de trabalho, né, doutor? Boas condições de trabalho, é isso que falta na saúde. Então, precisamos brigar por 10% do orçamento líquido da União para a saúde. Hoje o Brasil investe cerca de 3,5% do PIB. O nosso modelo SUS, que é um achado do ponto de vista de gestão, nós somos o único país do mundo que tem mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema público de saúde gratuito e universal. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem isso aí. Foi baseado no modelo inglês de saúde. Só que eles investem quase 12% do PIB em saúde. E nós estamos investindo 3,5% do orçamento do PIB em saúde. Então, não só os estados e os municípios precisam aprender a investir melhor os recursos que chegam, como a União precisa colocar mais dinheiro. Hoje eu vi uma reportagem no editorial extremamente interessante e preocupante. 70% dos municípios do Brasil investiram mal os recursos de saúde que chegaram do governo federal. E quando eu falo investiram mal, Rodrigo, investiram mal. Não só alocaram de forma equivocada, não só desviaram a proposta inicial desse dinheiro que foi encaminhado, e como muitas vezes esse dinheiro também foi desviado. Então, faltam recursos e falta gestão para que a gente possa efetivamente melhorar o sistema de saúde público no Brasil. Doutor, são 5h39, queria imensamente mais uma vez agradecer. Nós, por conta do doutor não poder estar aqui, nós acumulamos algumas perguntas para a semana que vem, mas você que mandou os seus e-mails, fique tranquilo que eles serão feitas aqui ao doutor, você vai poder acompanhar na próxima quinta-feira. Doutor José Lima, muito obrigado mais uma vez por estar conosco, atender os ouvintes aqui da região oeste, aqui no Jornal da Terra. Sempre muito bom falar com um amigo.
Eu que agradeço mais uma vez, Rodrigo, a oportunidade, o privilégio de poder falar com o público de toda a região oeste do estado de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, e semana que vem estaremos aí, se Deus quiser, ao seu lado, podendo promover mais um pouco de saúde. Ok, um abraço, doutor. Forte abraço, amigo, até logo. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas de gerenciamento do lar, gastronomia, copeira, cozinheira, bijuteria, bordado, tricô e crochê, artesanato em tecido, pedraria em chinelo, desenho e pintura em tela, macramê, unha em gel, estética e beleza, violão, canto e coral, fotografia e inglês. Inscrições abertas também nos 5 centros comunitários: Engenho Novo, Parque dos Camargos, Jardim Paraíso e 2 no Parque Imperial. Os locais também oferecem inscrições para vários cursos e oportunidades para crianças, jovens e adultos. Na inscrição, o interessado deve apresentar cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3x4. Informações nos centros comunitários ou na Secretaria da Mulher, na Avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis, número 756, na Vila Porto. Cães e donos que se preparem. No próximo domingo, dia 4, acontece em Osasco a 5ª Caminhada. O objetivo do evento é promover a posse responsável, o bem-estar e a socialização de pessoas com os animais, além de reunir as pessoas que gostam desse mundo canino. A 5ª Caminhada também pretende mobilizar ONGs e associações protetoras de animais, além dos comerciantes e prestadores de serviços no segmento pet da cidade. É também uma ótima oportunidade para quem quer adotar um cachorro. Com animais para adoção, também estarão na caminhada vários cachorrinhos que estão à espera de um dono. Para o proprietário que quiser aproveitar e vacinar o seu patudo, o evento irá aplicar a vacina antirrábica gratuitamente. Para a realização do evento, a 5ª Caminhada conta com o apoio do Hospital Veterinário Cães e Gatos 24 horas da Prefeitura de Osasco. O evento terá entrada gratuita e será realizado na Rua Narciso Sturlini, sem número, em frente ao viaduto metálico Reinaldo de Oliveira. Mais informações podem ser obtidas no telefone 953624739, além da página na rede social Facebook, facebook.com/Caminhada em Osasco. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h43, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E há pouco ainda nós conversávamos com o nosso querido Dr. José Lima e daqui a pouco eu vou conversar aqui com o Gilberto Lima. Você vê, né, que a família Lima inteira conosco aqui. Gilberto Lima, que é o nosso consultor para assuntos da segurança pública aqui no Jornal da Terra e que normalmente toda segunda-feira está aqui conosco. E sempre que tem alguma questão onde a produção do programa avalia que uma boa orientação possa ajudar você que ouve o Jornal da Terra a se precaver contra certas situações do cotidiano, pequenos crimes, muitas vezes pequenos crimes que nem são abordados pela grande mídia, mas dos quais podem se transformar em grandes tragédias. Então a gente aqui no cotidiano traz esses consultores para que nos passem informações absolutamente relevantes. Nós, no jornal de hoje, aqui no Diário da Região, nós vemos uma notícia que é de dois adolescentes que cometiam pequenos crimes, roubos, e abordavam suas vítimas de bicicleta. Ou seja, se você vê dois garotos trafegando de bicicleta, você não fica
com as suas antenas ligadas, mas precisa, porque também temos essa modalidade de crime. Boa tarde, Gilberto Lima. Tudo bem contigo, meu irmão? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, meu amigo Dr. Lima. E boa tarde aos nossos ouvintes aí. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Gilberto, você está na estrada, né, Gilberto? Estou na estrada, mas dá pra gente falar, Rodrigo. É sempre um prazer aí atendê-lo. Gilberto, eu estava comentando aqui no início do programa que algumas situações, nós tratamos disso já no início da semana, alguns crimes que a gente nem acredita que as pessoas acabam caindo, né? Os pequenos golpes que as pessoas caem. Citamos naquele momento aquele rapaz que recebeu uma mensagem, um torpedo, dizendo que ele tinha ganho uma quantia. Coisa absurda, né? Mas o senhor tem que depositar uma grana aqui para ficar milionário. E ele foi lá e depositou, e assim acontece muito. Infelizmente ainda caem nesses golpes, Rodrigo. Agora, hoje, do mesmo Diário de Osasco, que é o maior jornal da região, nós temos uma notícia: jovens cometendo assaltos, trafegando de bicicleta. Eu estava dizendo aqui antes de você entrar que muitas vezes nós achamos absolutamente seguro quando vemos alguém passando de bicicleta e não achamos que vão poder ser assaltados por alguém em cima de uma bicicleta. Mas esses garotos aqui, um deles portava uma 765, né, meu amigo? Tem que tomar cuidado, né, Gilberto? Tem que ficar atento sempre, né? É verdade, Rodrigo. E, na verdade, Rodrigo, nós estamos sempre correndo atrás dos mesmos tipos de crimes, né? Eles portavam a 765, estavam com o número raspado. Tem orientação, porque ela estava desmuniciada, ele sabe que se estiver municiada a pena é maior, mas infelizmente são menores, Rodrigo. Aquela questão da maioridade que nós sempre falamos, a questão da emancipação que nós já sugerimos em alguns locais aí, né? E temos até um simpósio que muito provavelmente deve ocorrer agora em Barueri para discutir a respeito, porque infelizmente esses que foram apreendidos, o menor foi encaminhado para a fundação e deve ficar lá uns 2 meses, no máximo, aí 3 meses, e vai estar na rua novamente cometendo esses crimes, né, Rodrigo? Infelizmente é a nossa realidade. Infelizmente. Agora, em relação ao nosso comportamento de tomar cuidado, não temos que tentar adivinhar se aquela pessoa tem uma carinha boa ou não, se está numa bicicleta ou não. Tem que ficar atento o tempo inteiro, né? Nesses momentos, porque assim, na verdade eles usaram as bicicletas para fuga, né? Para fuga, isso. Mas numa situação dessa, o melhor que se tem a fazer depois de abordado é entregar, né? O ideal seria prevenir, viu algo suspeito, já evitar, desviar, evitar os lugares ermos. Mas depois de abordado não tem o que fazer, não dá para saber se o cara estava realmente com ela municiada ou não, né, com munição ou não dá para saber se a arma é verdadeira ou não. Nesses momentos você tem que realmente entregar os objetos, porque isso é o menos valoroso, a vida está acima de qualquer coisa, né? Mas sempre observar os lugares onde você vai parar, os lugares por onde você vai trafegar, os lugares, evitar ficar parado em portão conversando, evitar, porque esses jovens eles cometem esses roubos, né? Na maior quantidade de vezes aí, somente para utilizar drogas, né? Você vê que ele furtou, ele roubou, ele pegou a bicicleta e saiu em fuga, com certeza roubando celulares, dinheiro em pequenas quantias. É para utilização de drogas, com certeza. Verdade. São noias. Exatamente, são os vulgo noias. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ficar sempre atento mesmo para tentar evitar. E claro, se for abordado, não oferecer... Não oferecer nenhuma resistência, né, Rodrigo? É verdade. Gilberto, tem um outro assunto aqui. Como você é um cara que além da segurança também da área de tecnologia, o DR resolveu colocar 12 radares nesse primeiro trecho aqui da Raposo Tavares, um trecho que a gente está sempre percorrendo, que corta a nossa região oeste, nos quilômetros 10, 16, 10 ali ainda em Osasco,
16 também na Politécnica, na altura da Politécnica, né? Exato. Depois no Rodoanel, ainda em Osasco, mais no 19, né? Depois lá no 23, lá no Walmart da Granja Viana. Depois no 31, no Nakamura Park, em Cotia. Exato. E depois lá na Polícia Rodoviária, lá no 30, já quase perto da casa do Rudy Ribeiro. Exato. O Rudy Ribeiro está fazendo aniversário hoje também. Deixa eu aproveitar e dar os. Tem que deixar os nossos parabéns aí, né, Rodrigo? Ele é minha mãe. Eu não tenho nem como dizer que esqueço o aniversário dele, porque ele é minha mãe. É verdade. Então... Hoje eu vi no seu Facebook. Mande os meus parabéns a ela também, viu? Minha mãe, acordei com ela mandando 69. 69 anos. Olha aí, vai tomar uma surra dela que estiver em casa. Ô Gilberto, então são 12 radares nos quilômetros 10, 16, 19, 23, 31 e 34. E é evidente que o Departamento de Engenharia do DR, se vier a Rádio Terra, o Jornal da Terra explicar, vai dizer que são necessários para coibir o excesso de velocidade, mas evidentemente também tem um quesito, um tempero aí de arrecadação também nisso, né, Gilberto? Na verdade, você sabe que agora estão proibidos os radares, né? Então, eles até estão usando a desculpa de que não é para fiscalizar velocidade. Eles estão dizendo que é somente para quantificar, para... Tempo de viagem. Na verdade, tempo de viagem e quantidade de carros que estão utilizando ali e usam como base de dados para comparação do pedágio, né? Não é a realidade, nós sabemos disso, né? Então, você ouvinte que sabe desses pontos, isso está em vários noticiários de hoje, observe para ver se você não vai ser multado realmente por esses radares, porque esses radares estão proibidos. Então, se você for multado, você tem que recorrer. Você tem que recorrer e vai ganhar, porque eles não podem. Então, justamente por isso que eles estão alegando que não é para o controle de velocidade, que não vão gerar multas, né? Mas você, ouvinte, tem que ficar muito esperto, observar. Muitas vezes você recebe uma multa e acaba pagando sem verificar. E se atentar também ao golpe das multas, né, Rodrigo? Que é uma das coisas que nós já citamos aí. É verdade. Em muitos locais, como esses aqui, se chegar uma multa e você achou que é desse trecho, observe para ver a veracidade aí, se realmente foi o DR que enviou, né? Até mesmo porque ele não pode enviar multas, tá? Esses radares aí, se eles quiserem usar realmente só para verificar a quantidade de veículos que estão acessando a rodovia, perfeitamente. Caso contrário, não. Ô Gilberto, isso, eles não podem de um momento para outro passar a multar as pessoas, esse radar, não, eles estão ali só para efeito de contagem de veículos. Exatamente, eles não podem, Rodrigo, eles não podem justamente porque está suspenso aí, né? Baixaram uma norma estadual, esses radares estão suspensos de operação pelo DR, por quê? O contrato já está vencido. Então, mas isso é temporário, é isso que eu estava tentando te perguntar, isso é temporário, de uma hora para outra, da mesma forma que foi suspensa a possibilidade deles emitirem multas, te multar, mas de uma hora para outra isso pode cair, né, Gilberto? E deve acontecer isso, né? Não, isso vai acontecer, né? Sem dúvida, porque isso é uma arrecadação tremenda, né, Rodrigo? Então isso que vai cair, você pode ter certeza, mas eles têm de avisar antes, né? Então, justamente por isso que nós pedimos para a população estar antenada a isso, né? Porque eles têm que avisar, tem normas para isso, né? Não é somente eles decidirem e dizerem, a partir de hoje está valendo, todas as multas que forem lançadas agora devem ser pagas. Agora não são válidas, é verdade. Não é assim, eles têm prazo legal para isso, e você, ouvinte, tem que observar isso para não pagar algo indevidamente, né? Verdade, recorrer. Gilberto Lima, meu amigo, meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez pela ajuda e por comparecer a esse programa e nos ajudar a fazer aqui o Jornal da Terra, viu? Rodrigo, obrigado a você, obrigado aos nossos parceiros aí, aos nossos ouvintes. É sempre um prazer falar com você. E na segunda-feira nós estamos juntos aí, Rodrigo. Será sempre bem-vindo. Um abraço, boa viagem, meu amigo. Meu irmão. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau. 5h55, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia.
E é isso aí. Esses radares, nesse momento, não te multam. Pelo menos não devem multá-lo. Agora, fique muito atento que isso pode mudar de uma hora para outra. Assim como a validade, a existência deles enquanto punição está suspensa, isso pode mudar do dia para a noite. E eu duvido, a minha opinião, eu duvido que essa condição de meramente ser um veículo de aferição, eu duvido que isso permaneça por muito tempo. Tenho certeza que isso, muito em breve, vai voltar à condição de punir você, de deixar você na berlinda e de criar essas taxas lá para você pagar lá, como é de costume. O brasileiro já está muito bem acostumado com isso. Bom, está terminando aqui o Jornal da Terra, a edição número 146 desta quinta-feira, 1º de agosto de 2013. Mais uma vez aqui um abraço ao Rudy Ribeiro, nosso colunista do Dinheiro e Companhia, aqui sempre conosco às terças-feiras no Jornal da Terra. Um abraço, Rudy, feliz aniversário, muita saúde para você. É claro também deixar um beijo enorme para minha mãe, né? Agora vamos lá, vamos comer um bolo, vamos perturbar aquela senhora mais um pouco. Já fiz isso a manhã inteira, agora vou para casa perturbar mais um pouco. Gente, tá chegando meu amigo Ademir Laurenti, seu som de sucesso. Jornal da Terra volta amanhã às 5 da tarde, sempre, diariamente servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.